Olá, loucos por história, como estão vocês? Vocês já assistiram um jogo de futebol americano? Você consegue compreender o esporte? Por que se chamam futebol se carregam a bola com a mão? E por que o futebol que conhecemos se chama soccer? Já se fizeram essas perguntas? Venha comigo e descubra um pouquinho sobre a história do futebol americano. Vem comigo! Para a gente começar esse vídeo, vamos primeiro falar um pouco do futebol que nós conhecemos mais, né? O futebol soccer, como é chamado nos Estados Unidos e por muito tempo foi chamado na Inglaterra, né? Esse tipo de esporte, ou algo parecido com isso, tem registros antiquíssimos de prática dele. Alguns registros, ou os mais antigos, datam de cerca de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, praticados lá na China. Olha só de onde vem essa ideia. No entanto, algumas visões mais próximas do que nós conhecemos de futebol hoje surgiram no século XVIII, lá na Inglaterra. Esse esporte começou a ganhar regras e se popularizar, porém as regras iam mudando de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Um dia, em uma partida de futebol, lá por meados do século XIX, um jovem chamado William Webb Ellis pegou a bola com as mãos, olha lá, onde vai começar, pegou a bola com as mãos e saiu correndo em direção ao gol. Essa partida se deu no campo da escola Rugby School, na cidade de Rugby, lá na Inglaterra. Rugby, futebol, será? Assim, vai surgir o Rugby Football. Querendo ou não, o futebol americano ele vai surgir por conta do rugby e também por conta do nosso futebol, o soccer. Em 1863 foi criada a FA, ou a FA, Football Association, e vão agora começar a padronizar algumas regras e com isso vão banir o uso das mãos, exceto pelos goleiros. Eram os únicos que poderiam fazer uso das mãos para a bola. Fora os goleiros, ninguém mais poderia usar as mãos. Então o Football Association, guardem esse nome, ela vai padronizar o que nós conhecemos por futebol hoje. É lógico que muitas coisas vão mudar de lá para cá, Até os dias de hoje muitas regras foram alteradas, foram implementadas ou foram modificadas. Dessa forma, o futebol, como nós conhecemos hoje, ele passou a ser chamado pelo nome de associação, Association, recém-criada, e o rugby passou a ser chamado de Rugby Football. E assim, nós vamos ter dois esportes que usam a palavra futebol, mas cada um vai ser conhecida pelos seus nomes de criação, pelo nome da sua associação. O futebol por association e o rugby football apenas por rugby. Isso com o tempo vai sendo reduzido até chegar nos seus nomes de rugby e soccer. Já já a gente chega nessa história do soccer. Ok, mas onde entra o futebol americano nessa história toda, O que isso tem a ver com o futebol americano? Entre as décadas de 1850 e 1860, tanto o Rugby Football quanto a Football Association vão chegar até os Estados Unidos por meio de jovens que foram até a Inglaterra estudar, ou que iam até a Inglaterra estudar, ficavam ali um tempo, tinham contato com esses dois esportes e quando retornaram para os Estados Unidos trouxeram os dois esportes para o seu país. Com isso, os dois vão começar a ganhar grande popularidade nas universidades dos Estados Unidos. E com isso eles vão começando a formar times universitários, vão começar a disputar jogos de desafios entre as faculdades. Entretanto, não haviam regras que definiam muito bem os esportes em território norte-americano, em território estadunidense. Cada um vai ter algumas regras diferenciadas de uma faculdade para outra, de um lugar para outro, igual acontecia na Inglaterra no princípio. Bem, lá por volta do ano de 1867, houveram 3 jogos disputados entre as universidades de Harvard e Yale. 3 jogos aí, desafios, uma faculdade desafiou a outra para fazer essas partidas. Só que aí nós tínhamos uma particularidade, Os jogadores de Harvard usavam as regras do Rugby Football, enquanto os jogadores de Yale usavam as regras do Football Association, ou futebol europeu. E já em 1875, os jogadores de Harvard conseguiram convencer os de Yale a adotar as regras do rugby.
e com isso nós vamos ter aí algumas alterações dentro desse esporte que vai começar a surgir devido à mistura do rugby com o Football Association. Em 1876, Yale, Harvard, Princeton e Columbia vão formar aí a Associação de Futebol Interuniversitária. É algo próximo do que vai se tornar a NCAA, lógico, bem mais para frente. E qual que vai ser a importância dessa associação de futebol interuniversitária? Com o tempo, vai se implementando novas regras, formações, o sistema de downs, né, as descidas do futebol americano, e com a padronização de 11 jogadores de cada lado do campo, né, 11 de um lado, 11 de outro. Parecido com o nosso futebol, são 11 jogadores, o goleiro mais 10 de linha. E por conta dessas padronizações, o esporte foi ganhando cada vez mais características próprias e se distanciando cada vez mais do futebol e do rugby. E aí nós vamos começar a ver a formação do que vai se tornar o American Football. Então, com isso tudo, né, na tentativa de diferenciar o esporte americano do rugby, passou-se a denominá-lo, né, então, como American Rugby Football, tendo seu nome reduzido para American Football e hoje apenas Football. Então, se você for assistir uma transmissão, por exemplo, de um jogo da NFL pelo canal da NFL, por exemplo, no YouTube, você não vai ouvir o narrador falar American Football. Ele vai falar simplesmente de futebol. Se ele for se referir ao nosso futebol, ele vai falar como soccer. Já vamos chegar nessa situação. Por que é soccer? Tá bom, ok. Então, por que raios e trovões? Nosso futebol é chamado de soccer e não de futebol, já que é jogado de fato com os pés. Então, como foi relatado anteriormente, né, em 1863 foi criado lá na Inglaterra a Football Association, uma espécie de precursora do que viria a ser a FIFA. Assim, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se separar o futebol do rugby, quanto nos Estados Unidos para se diferenciar o futebol americano, o American Football, do Rugby Football e do Football Association, eles vão começar a chamar esses esportes pelos nomes específicos dele. O American Football ficou apenas como Football. O Rugby Football passou a ser chamado apenas de Rugby. E o Football Association passou a ser chamado de ASOC, uma abreviação de Association. E aqueles que praticavam o Football Association passaram a ser chamados de ASOCers. Depois apenas é reduzido para Soccer, tirou o A e ficou só o Soccer. Esse é o nome que ficou registrado por muito tempo, ficou conhecido como soccer por conta da abreviação da palavra associação em inglês, né? Association, ASOC, ASOCers e soccer. Nos Estados Unidos ainda é chamado de soccer. Na Inglaterra, esse nome foi utilizado até meados do século XX. Depois passou-se a se chamar também de football, já que o futebol americano não é tão praticado, está sendo levado agora também recentemente para a Inglaterra. Alguns jogos da NFL, numa espécie de tentativa de internacionalização do esporte, uma europeização também do esporte. Existem planos, inclusive, para levá-lo para a Alemanha, e também já tem jogos no México, e existe, né, vamos esperar acalmar toda essa pandemia, quem sabe a possibilidade de um jogo de futebol americano aqui no Brasil. Provavelmente ou em Brasília, ou em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, devido ao tamanho dos estádios dessas cidades para sediar esse esporte. Quem sabe, né? A gente espera um pouquinho aí. Essa história do futebol americano foi assim que ele surgiu. O futebol americano é bem regionalizado, né? Ele não é tão internacionalizado, apesar de estar começando a ganhar espaço nos países fora dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a BFA, que já há pelo menos 10, 11 anos já está vindo forte com seu campeonato, com seus times disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Inclusive com o último campeão em 2019, 2020 não tivemos o campeonato por conta da pandemia do Voldemort. Nós tivemos o João Pessoa Spectros sendo campeão sobre o Timberrex lá em Santa Catarina, campeão da BFA, o último campeão brasileiro. Mas isso daí é outra história, a gente deixa para outro vídeo. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, até mais!